E aí, Marcelo? E aí, Ailton? Tudo certo? Tudo certo? Episódio 10. Episódio 10. Sobrevivendo. Hoje com o nosso amigo, né? Fábio Vanin, advogado, professor universitário, né? Doutor. Já andou aí pelo serviço público, né? Trabalhando aí no poder público, enfim. E uma honra te receber aqui hoje, Fabinho, né? Pô, Fabinho, tu chama o cara doutor, não sei o quê, isso aqui é Fabinho. É o que faz dele o que ele é, entendeu? É a humildade que é dele e eu espero que seja... É a minha também. Doutor, e aí, Fabinho? Eu acho que resume bem o currículo, Fabinho. Fabinho. Doutor, bem-vindo ao podcast Pareto Podcast. O nosso intuito aqui é conversar um pouco sobre a sociedade, falar sobre empreendedorismo, filosofia, direito, liberalismo e assim vai, né? Política. E a gente tem priorizado as pessoas que a gente considera que são importantes na sociedade, né? Principalmente na nossa comunidade aqui, e que são aqueles 20% que fazem com que 80% das coisas andem, funcionem e aconteçam. E é um prazer te receber. Bem-vindo ao Pareto. Então tá bom, muito obrigado. Já tinha comentado, né, que informalmente para vocês, que fiquei muito feliz, muito honrado com o convite no podcast de aniversário, né? No 10º podcast. Te tenho acompanhado, né? Vi que várias pessoas que também são referência para mim já tiveram aqui conversando com vocês, o prefeito Feltrin, a Jéssica De Carli, arquiteta, a doutora Joseline, juíza, entre outros, né? Que são pessoas que a gente sempre procura acompanhar também. E muito feliz, então, mais uma vez, por estar sendo convidado para participar desse projeto de vocês. Eu já sabia, né, da ideia, tempos atrás, a gente já tinha conversado. E estar sendo convidado para poder bater esse papo também é muito especial. Acredito que um pouco de direito, um pouco de política, um pouco de economia e entre outros assuntos aí sobre a nossa sociedade, a gente pode sim contribuir de alguma forma para qualificar o debate, né? E melhorar aí essa troca de ideias, que hoje ela é tão superficial aí na sociedade, né? E a gente acaba tendo alguns embates um pouco mais fortes e que não geram, não agregam valor, né? Então, acho que iniciativas como essa é justamente para a gente poder conversar, ainda que de uma maneira mais informal, sobre assuntos sérios e poder, ao final aqui dessa uma hora, tentar buscar consensos e entendimentos aí sobre os caminhos que a sociedade tem que seguir e também divergir, né? Que é importante, né? Também. De maneira respeitosa. Isso aí. Assim, só para a gente iniciar, né? Um pouquinho da tua formação, aí, da tua trajetória, enfim, Eu tenho formação jurídica, né, desde a graduação. Fiz graduação na UX, fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, Direito de Economia da Empresa. Depois cursei o mestrado na UX e o doutorado na Unisc, em Santa Cruz do Sul, né? Minha formação de pós-graduação, mais especificamente, ela caminhou muito para o ramo do direito chamado direito urbanístico, né? Direito público, mais especificamente direito urbanístico. Então, as questões relacionadas ao planejamento urbano, as questões jurídicas relacionadas ao planejamento urbano e à gestão das cidades, né? Então, resumidamente, é isso, né, na perspectiva acadêmica. Então, tenho 2 livros autorais, 2 livros meus, né? Um decorrente da minha dissertação de mestrado, que eu publiquei em 2015, e um decorrente da minha tese de doutorado, que eu publiquei em 2022. E tem inúmeros artigos sobre o tema, capítulos de livro, uma série de questões. Então, hoje já dá para dizer que eu tenho um certo acervo acadêmico, assim, né? Tem outros projetos em andamento também nessa parte de produção acadêmica, né? E em paralelo a essa vida acadêmica, essa vida de estudos, eu tive uma série de atividades profissionais também, diferentes uma da outra. Eu sou advogado desde 2005, mas comecei a advogar para valer diariamente em 2016, né? Esses 10 anos entre 2005 e 2016, eu tive uma série de oportunidades de atuar no poder público. Então, atuei no Poder Legislativo de Caxias do Sul, passei por vários cargos, desde assessor parlamentar até assessor jurídico da Casa, né, da própria Câmara de Vereadores. Depois estive no Poder Público Municipal, na Prefeitura Municipal, como diretor jurídico da Secretaria do Meio Ambiente. E o cargo principal que eu ocupei no Poder Público foi de secretário municipal do Urbanismo durante quase todo o governo Alceu. Eu optei por sair no período que o pessoal saiu para concorrer, ali em março, no ano da eleição. Eu acabei saindo para voltar para as atividades acadêmicas que eu já comentei aqui
com vocês, né? Hoje eu sou sócio do escritório Vanin Advogados, que é um escritório de mais de 40 anos de trajetória aí na cidade, fundado pelo Dr. José Carlos Vanin, que é meu tio. Lá eu tenho como sócia a doutora Graziela Cardoso Vanin, que também é uma pessoa que já ocupou uma série de postos, né, de liderança aqui na cidade, foi presidente da OAB, enfim, né? E tenho focado muito, né, além das questões tradicionais, que o escritório trabalha muito com questões relativas à propriedade rural, né? E também direito de família e sucessões. Eu tenho iniciado uma série de trabalhos voltados para a consultoria do poder público em planos diretores, plano de mobilidade, PPPs e concessões, em especial de parques urbanos, ativos culturais, né, e equipamentos urbanos em geral, né, voltados para a administração pública municipal. Ótimo, excelente. Eu já tenho uma pergunta aqui e ela parte já do teu currículo aí, né, da tua história. Tu atuou no município de Caxias do Sul, né, no executivo municipal. Tem a formação, participou também é advogado, quer dizer, então tem o conhecimento lá do judiciário, enfrentamento de leis, tanto num quanto no outro local. Então, tu tem a questão prática. Além disso, tem a questão teórica, né? Doutor, quer dizer, livros publicados e etc. Assim, a tua percepção do porquê as coisas não funcionam no tempo que a gente gostaria... eu falo a sociedade, né? Gostaria que elas funcionassem. Elas residem mais aonde? É em tudo... No poder público, né? Tu queres dizer? Por que as coisas não acontecem? Tendo essa experiência prática, tem a questão teórica também, né? Que é fundamental. Onde é que tu enxerga que tá... Tu falou ali questão ambiental, questão, né? Onde é que está o problema disso tudo? Vontade política, dinheiro, entrave, burocracia, o que é? Eu acho que é um tema bem complexo que a gente pode ver ele de diferentes frentes, né? Tem uma situação jurídica que ela é fundamental, né? Que o poder público ele é regido por um regime jurídico chamado de direito público e a iniciativa privada é regida pelo regime jurídico de direito privado. E elas partem de lógicas de legalidade distintas, né? A lógica de legalidade do funcionamento da sociedade em geral, das empresas, é que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíba. O do poder público é que ele só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Então, o poder público ele já tem a primeira questão vinculada ao seu regime jurídico, que é, para ele agir, ele precisa ter uma lei anterior que o permita, que ele se movimente, porque ele sempre tem que agir com base no interesse público. E naquela visão mais tradicional, o interesse público reside numa autorização legislativa, que em tese seria uma autorização da maioria da sociedade, né? Então, esse primeiro ponto ele é interessante. Até justamente por questão desta regra geral do direito público, bem básica, inclusive, que se surgiram algumas distinções, alguns avanços na administração pública, como lá atrás, na década de 50, acredito, 60, que surgiu a administração pública indireta. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista, as próprias autarquias em menor escala e fundações, elas servem justamente para que estruturas do Estado não fiquem totalmente vinculadas a esse regime jurídico do direito público e se aproximem um pouquinho mais do que é o funcionamento de uma empresa. Mas não 100%, porque o interesse público continua sendo a pedra de toque, digamos assim, né? Então, existe sim uma estrutura jurídica que torna as questões de poder público mais lentas que da sociedade, né? Eu entendo que a ausência de eficiência ela não pode ser justificada só nisso, né? Não pode ser justificada só isso. Há uma série de outras questões, né? Que envolvem esta dinâmica, né? Eu entendo que o Estado brasileiro ele tem uma característica burocrática no sentido negativo da palavra, não na necessidade de existir burocracia para evitar que a corrupção aconteça, né? Porque a burocracia, originariamente, ela veio para romper com o patrimonialismo, né? Que era a confusão do Estado entre a pessoa, entre o gestor e o Estado, que a gente vê até hoje acontecendo, muitas vezes a pessoa misturando público-privado, mas a burocracia, como teoria, ela veio com essa finalidade, né? E ela acabou caminhando no sentido de criar estruturas infinitas do Estado, né? Que a gente acaba hoje
trabalhando a palavra burocracia como um pejorativo, né? E não como um substantivo, assim, né? Não como uma escola que trouxe coisas positivas, mas simplesmente como algo ruim do Estado. Então, eu acho que essa ideia do Estado burocrático, do Estado que muitas vezes se preocupa muito com seus procedimentos e muito menos com a entrega para a sociedade, eu acho que isso ainda tem uma força muito grande, né, na estrutura estatal. Do ponto de vista financeiro, a minha crítica é sobre a qualidade do gasto público, né? Eu entendo que a discussão sobre mais ou menos impostos ela é uma discussão que ela tem que ser feita, mas é um pouco... não diria utópica, mas ela é um pouco fora de tempo no Brasil. Eu acho que a gente primeiro... O que eu entendo é que tem que mudar o debate sobre a forma de gerir o dinheiro público. Então, questões como teto fiscal, agora me deu um branco na palavra. Calabouço. Calabouço. Né? Chamar de arcabouço ou de arcabouço fiscal, teto fiscal. São questões que eu entendo indispensáveis para uma boa administração pública, né? Então, tu ter regras de limite de gastos, de direcionamento para esse dinheiro para políticas públicas e tudo mais, de como se gasta o dinheiro público, eu entendo que esse debate é o debate número 1, assim, de se fazer. Porque enquanto a gente não melhorar o debate sobre o gasto público, o dinheiro vai ser arrecadado e ele vai ser mal aplicado. Então, já tem um monte de dinheiro na mão do Estado, digamos assim, né? Vamos gerir melhor ele antes de discutir aumentar ou diminuir tributo, né? E também sobre como se arrecada, né? Acho que tem um debate como se arrecada e como se aplica, ele é anterior ao quanto se paga, né? Então, quanto se arrecada e como se aplica. Como se arrecada e como se aplica são debates de finanças públicas, para mim, mais relevantes. Então, eu acho que essas questões elas geram um debate sobre o funcionamento do Estado. Tem uma questão que me incomoda bastante e que eu acho que ilustra muito bem isso. Normalmente, quando a gente debate reforma administrativa, em geral, o que vem à cabeça das pessoas? Tirar direitos de servidores. E reforma administrativa não pode ser isso. Reforma administrativa, e não é isso, na minha opinião. Reforma administrativa é tu trazer modelos de gestão que funcionam bem na iniciativa privada ou no terceiro setor ou em qualquer outro lugar, criar modelos especiais para a administração pública funcionar melhor, é tu rediscutir o gasto público, é tu repensar estruturas, organogramas. Mas aí tu vai pegar no bolso do político. O político não quer fazer isso. Tudo bem, Marcelo. Também acho que é isso aí. Entendeu? O que eu estou dizendo aqui é que minimizam o debate da reforma administrativa a dar direitos ou tirar direitos de servidores. Quando a gente estuda direito administrativo, e vocês dois têm formação jurídica aqui, servidores públicos é só um toquinho assim da matéria. Tem uma série de outras coisas que são trabalhadas. Tem a estrutura da administração pública, né? Tem a questão da intervenção do Estado na propriedade, intervenção do Estado na economia, atuação do Estado na ordem econômica, tem lei de licitações, que é importantíssimo, tem concessões, tem temas relacionados a poderes e deveres administrativos, poder de polícia. Tem uma série de questões que envolvem a reforma administrativa que vão tornar o Estado mais rápido, digamos assim, que não fica o debate, e eu acho que isso é uma falha do próprio governo. Se a gente vai pensar, as reformas administrativas, elas são quase que de preocupação previdenciária do que propriamente de reforma da gestão do Estado. Então, essas questões incomodam São muitos de direitos, né? O servidor vai lá, licença-prêmio, não pegando a parte previdenciária, o resto todo, licença-prêmio, questões de ter mais do que 2 matrículas, transformar em uma. Essa é muito focado no servidor, até porque eu acho que quando o governo se decide a fazer uma reforma administrativa, né, o governante, o político, ele olha para aquilo e diz assim, eu estou com um problema aqui para gerir esse negócio, tá? Muita conta para pagar, não está conseguindo, eu vou ter que mexer nisso aqui. Ele olha primeiro qual é a maior conta aqui. A maior conta é folha. Então vamos mexer nessa. Porque senão eu vou mexer, vai dar um trabalhão mexer nesse resto aqui e não vai dar resultado. Então eu vou na maior. E aí acaba, inevitavelmente, a reforma administrativa virando isso aí que tu falou. E eu acho que é natural, porque, assim, o político por si só, principalmente o que concorre todo ano lá, que está no mandato, não o entorno, né, mais técnico, mas o cara da campanha lá, ele está preocupado com a cada 4 anos da sua eleição, ele está preocupado em entregar resultado imediato, ele quer o mais simples, ele não quer se incomodar tanto, então ele acaba buscando aquilo que vai dar o resultado antes, vai dar um trabalho, mas aqui vai dar o mesmo trabalho e não vai dar o mesmo resultado. Então
E acaba virando isso aí que tu falou, é verdade. Tu não vê nenhum gestor dizer assim, vou reduzir o número de secretarias, vou diminuir o número de... vou diminuir aqui a estrutura, vou tentar tornar isso aqui mais simples. Não é o objetivo dele, porque ele está pensando na próxima eleição já, né? Então, são questões que eu entendo que são pertinentes, né? Mas e que acabam ficando em paralelo. A reforma, o debate da reforma administrativa, ele vem porque o governo tem que gastar menos. E daí ele chama a reforma administrativa de algo de tirar ou não direitos dos servidores, daí se cria esse conflito com os sindicatos servidores, e daí a reforma administrativa, que poderia ser algo muito positivo nessa perspectiva de reestruturação da gestão, de reforma do pensamento, acaba sendo um debate de tirar ou não direitos de servidores. É isso aí. E tu não pode nem falar em reforma administrativa porque tu já acaba ficando taxado como se tu pensasse de uma maneira ou de outra, quando na verdade tu quer organizar o Estado, como qualquer pessoa que passa a repensar o seu negócio, enfim, né? Então, esse ponto, eu acho que essas questões... E o que me deixa... no geral, eu sou otimista, mas nesse ponto que me deixa um pouco pessimista é que, ao longo do tempo, a minha percepção, não sei se é porque, de repente, eu vou estudando e achando que os debates ficam mais superficiais, mas eu acho que não é isso. Eu acho que o debate político ele tem caído numa superficialidade cada vez maior. Ele não tem avançado... tu não consegue ter essa conversa que a gente teve aqui num debate público. Eu não consigo ver parlamentares discutindo isso numa comissão que foi designada para fazer a reforma administrativa na Constituição Federal do Brasil. Embora os consultores do Senado e da Câmara sejam profissionais de direito de altíssima qualidade, os relatórios que tem do Congresso Nacional são muito bons, né? Mas eu vou talvez aqui dizer que eu concordo contigo, e eu acho que tem uma coisa que simplifica bem isso, né? Que demonstra isso, que é o seguinte. Aí eu vou falar um pouco do novo ali, mas a gente teve 2 deputados estaduais, o Giuseppe Resgo e o Fábio Osterman, na legislatura passada. Foram 2 extremamente econômicos, que discutiam muito a questão de gestão, né? Não era só economizar, é gestão. Como é que é a gestão do Estado? Quando tinha um erro lá, vamos discutir honorários de sucumbência, vamos discutir o tamanho do número de secretarias, vamos discutir a parte burocrática. Ele ficou muito nessa questão técnica e discussão técnica, e chegou na eleição, os caras que tinham um mandato que estou tecnicamente acima dos demais, com uma economia, tu olha assim, o perfeito, é aquele político que tu olha assim, eu gostaria que um político fosse econômico, que entregasse muito, que tivesse debate técnico e que tudo que ele apresenta fosse algo que realmente fosse mudar a cara do Estado. Aí tu tem 2 caras que fizeram isso, que foram os caras que basicamente focaram nisso. E esses caras não se reelegeram. Eu entendo que é verdade. Esse debate ele não é, ele não é um debate eleitoral. Ele é um voto. Debate político, é um debate que se preocupa com a administração pública. Mas hoje, não gera voto. Se a pessoa é candidata, ela tem que caminhar para outro caminho para ganhar o apoio popular. E isso é só olhar os mais votados que a gente vai ver que isso virou uma gincana, né? Virou uma gincana de... virou assim, o cara que é mais engraçado, mais divertido, mais que não sei quem. Por isso que eu ia dizer... infelizmente. Popularidade, é um grande concurso de popularidade. De popularidade. Só, como eu sou entrevistado, o cara puxou um pouco para... Isso que tu falaste da política é algo que eu concordo muito. Hoje em dia, o que motiva, o que a pessoa tem que fazer para conseguir se manter vivo na arena do voto, ela é muito interessante. Esses grandes debates, eles de fato não estão gerando um interesse de apoio, né? Ao contrário, né? Isso afasta o eleitor. Eu fico pensando e a preocupação com o eleitor, ela é uma preocupação importante do político. Ele tem que se preocupar, né? Eventualmente o pessoal me pergunta, né? Por que tu ficou 10 anos ali? Por que tu não continuou? Por que tu não se candidatou? Um dos motivos é esse que vocês... Não tem o perfil, né? Não tem o perfil. Eu acredito que não, o discurso que eu faria não atrairia tantos votos. Então, de repente, vamos fazer sucesso em outra coisa. É a convicção que eu tenho também. Eu olho e digo assim, cara, eu vou para ajudar, mas assim... Não, porque a gente precisa ter esse discurso assim, mas não, sem convicção nenhuma de que tem chance de se eleger ou não. E uma coisa importante também, esse tipo de coisa que eu tô falando não é para negar a política. Pelo contrário. É o contrário. Eu entendo que a política ela tem a sua relevância. Eu gosto muito de política, gosto muito de administração pública, tanto é que a gente só está falando sobre isso até agora, né? Só que é isso, a gente tem que entender que a pessoa que está na arena eleitoral,
ela muitas vezes até deve ter boas ideias sobre tudo isso que a gente está conversando, mas não é o que atrai a atenção da sociedade. Daí isso traz para uma série de debates aí da e aí a discussão fica muito naquela assim... discussão não, durante a discussão eu me lembrei muito de alguns nomes, tipo Mário Covas, Roberto Campos. Esses caras hoje não iam ter a menor chance. Não tem a menor chance. Já não tiveram em 88. A questão ali... Foi em 92, né? 92. Não, da superficialidade, isso tu falou, né? Talvez não, acho que a eleição foi 89 agora. A primeira que ganhou o Collor. Mas eu acho que o Roberto Campos até se elegeu, né? O Covas também manteve, mas é porque sim, já tinha uma história anterior. Não, o que eu quis dizer é que naquela eleição de presidente de 89, todos esses cidadãos eram candidatos. Que defendiam ideias, assim, e quem passou pro segundo turno foram... outras duas figuras. O que matava o caçador de Marajá e o Lula. Eu não tenho a menor dúvida da questão de isso que tu nota de que é superficial, é porque é superficial, né? Uhum. E essa superficialidade, ela é provocada. Porque tu percebe que a gente tem lá direita e esquerda, como falam hoje, né? Os extremos, eles provocam isso. E o eleitor... na sua maioria, inclusive, gosta disso. É impressionante, parece que é um tipo de um sadomasoquismo, assim, né? Um negócio que a pessoa vai tá vendo que aquilo ali não é o melhor que tem para escolher, e tem muita gente capaz, e ela escolhe isso. Eu acho que sim, Ayrton, só eu acho que a gente tem também que fazer uma autocrítica, ainda mais no meu caso aqui, que tem essa vinculação acadêmica mais forte. A gente tem que aprender a conversar com as pessoas mais simples, né? E eu acho que isso é algo que precisa ser equilibrado. Então, eu não coloco a culpa no eleitor. O eleitor, ele entende as coisas até um determinado momento, né? Sim. Então, isso eu entendo que o político, seja ele um intelectual ou um líder comunitário, ele tem que aprender a se comunicar com o povo. Sim. Eu quero chegar num ponto. Que o ponto é o seguinte: o que eu acho é que hoje o que tem sido incentivado são pequenos insights em que um coloca o outro numa situação constrangedora, né? Ou que fala algo impactante, e essas questões em específico, elas se sobrepõem a qualquer ideia, ainda que seja uma ideia que seja simplificada, que eu entendo que sim, né? Numa eleição para prefeito, para governador, para presidente, tem que simplificar as coisas. Não dá para vir aqui querer falar com coisas muito mais aprofundadas. Então, eu acho que isso sim, né? Então, não é uma culpa do povo, né? Não é uma culpa do povo. E as ideias, eu entendo sim que as ideias devem ser simplificadas a nível eleitoral. Agora, hoje em dia, é quase que um dar nos dedos dos outros para o cara se destacar. O que eu falo, Fábio, com relação ali tu até fez a referência a pessoas mais simples. Eu fiz uma referência geral justamente por isso, porque eu também tenho essa preocupação acadêmica, né? Não sou professor lá, mas sou aluno na filosofia. Então, eu tenho essa preocupação também. A questão é o quê? Quando pessoas mais simples, eu não estou nem falando... Existe um populismo ali, que ele é voltado a pessoas mais humildes ou mais carentes. E eu estou falando só de recursos daí. Que é um populismo que 3 meses atrás dizia que nós temos 100 e poucos milhões de famintos, né? Que prometeu picanha há 3 meses atrás, 4, e que ontem, por exemplo, estava falando em carro popular de R$90 mil. O presidente falando. Então, a gente pulou da fome, de 100 milhões de famintos. 90 dias, 120 dias de governo, a gente pulou, que era a promessa para os famintos, era a picanha, e a gente pulou para o carro de 90 mil. Rapidinho. Para mim, isso é um populismo para essas pessoas mais humildes de recursos, carentes de recursos. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquelas pessoas que têm curso superior, por exemplo, né? Lá alimentadas pela esquerda e pela direita, e parece que elas gostam disso. Perfeito. É isso. Talvez seja por isso, e essa questão superficial, que a gente primeiro desconfie do Estado e queira reduzir imposto, para depois decidir um dia se a gente devolve de novo. Certo. Não, porque aí eu sou um pessimista, quer dizer, eu já não aceito essa de conversar lá e esperar que eles façam a parte deles, eu já desisti. Então, eu acho que assim, é tirar poder. Depois, enfim, se a gente evoluir, a gente concede. E assim, só para agora te fazer a pergunta que eu estava recordando de antes ali. Por que o prefeito Adiló veio aqui semana passada e estava falando da Maesa e falando da questão política, que pessoas que se manifestavam sobre um modelo antes, agora não estão no governo, estão se manifestando de outra forma, mudaram de ideia, né?
A Jéssica veio aqui e falou que ela também percebeu que há um componente político aí que talvez atrapalhe e não tá deixando as coisas andarem como deveriam, né? Como é que tu percebe isso, né? Maesa, por exemplo, até porque tu disse que tá atuando também nessa área, né? Eu trabalhei numa parte dos estudos. Debate sobre a Maesa. O debate político, o debate comunitário, ele é essencial e fundamental. Então, é um equipamento urbano importantíssimo, né? Um bem de uma relevância histórico-cultural fundamental, e a sua destinação ela tem que ser extremamente discutida pela sociedade, né? E não há problema nenhum nisso, né? Então, tanto é que o poder público ele deu o dobro de tempo do que a lei prevê para o debate público. Muita gente até achou que foi pouco, mas é uma sinalização e é um debate que tem que existir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é normal que um debate sobre um tema tão importante, que envolva tantos recursos públicos e que pode reposicionar Caxias na história, né? Pode reposicionar Caxias no cenário nacional, até internacional, ele cause uma crítica política muito forte, né? Então, um discurso político de enfrentamento ao governo, pela oposição em especial, ele também faz parte do jogo. Eu entendo que ele passou do tom, tanto é que foi por causa da Maesa que se abriu mais um processo de impeachment em Caxias, sem entrar no mérito aqui se os vereadores agiram de forma correta ou não. Então, o debate político ele é importante, mas ele passou do tom. Agora, o que incomoda demais, e o que eu acho que até uma certa... Nem vou usar nenhuma palavra aqui para não qualificar, mas que eu entendo que foge do razoável, é aquele debate que ele é político, tá? Por vários motivos, por não ser do meu partido, por eu não estar participando do projeto ou qualquer outra questão, revestido de técnica. Eu me visto de técnico para fazer um discurso aparentemente técnico, mas por trás desse discurso está um discurso político. E eu vou ficar aqui só na questão jurídica. Tem 3 pilares o projeto da Maesa e qualquer PPP desse estilo. Modelagem jurídica, modelagem econômica e modelagem arquitetônica. Vamos ficar na jurídica. As críticas à modelagem jurídica geraram manchete de jornal, foto no Ministério Público, etc, etc, etc. Uma série de acusações, desvio de finalidade, tudo quanto é coisa. 1 milhão de argumentos jurídicos. O que aconteceu? O Ministério Público negou. Primeira instância, negou. Segunda instância, negou. Em menos de um mês, tudo sumiu. Então, assim, o pessoal está fazendo um discurso no sentido de dizer que a prefeitura não está dialogando e está batendo. Está batendo com uma fachada de técnica, como está acontecendo na questão jurídica, e que logo ali na frente cai. Isso incomoda. Isso eu acho que não é correto. E isso eu acho que está minimizando o debate, né? Então, vamos ficar na questão jurídica, que já teve manifestação dos órgãos de controle e que demonstraram que os argumentos que foram apresentados são frágeis, né? São muito raquíticos, né? E é isso. Então, minha visão sobre a Maesa é essa, né? Eu acho que a comunidade tem que discutir. Eu acho que o debate político ele passou do tom, tanto é que os próprios vereadores ali criaram uma situação de impeachment. E agora, esse debate que se faz de técnico, mas na verdade ele é político, ele já caiu na parte jurídica e provavelmente vai acontecer a mesma na parte arquitetônica e na parte financeira quando o pessoal começar a olhar com mais atenção. Eu vou pegar um pouco pelo DNA e da família de Vanin, que sempre envolvido com política, né? Teu irmão, por exemplo, a gente conversa muito sobre política, ele dá os pitacos, dá as dicas, a gente faz aí o bookmark de toda eleição, né? O que a gente acha que vai dar. O Ali tem feeling de pesquisa. O Ali tem... E a gente conversa muito sobre essas coisas e eu vejo que tem um histórico todo da família também de envolvimento com política, teu envolvimento já, né, no setor público. E, bom, nem vou perguntar sobre entrar na carreira política, porque tu já deixou meio claro aí que não te entende no perfil dela, mas de uma forma ou de outra tu colabora bastante com a política e não só estando em cargos, mas eu lembro aqui, por exemplo, de uma ação que a gente teve, um grupo de pessoas se movimentou contra, por exemplo, as emendas impositivas por vereadores, e tu participou ativamente daquele projeto. E eu sou um cara que acredito muito nisso, da sociedade civil
interferindo quando o político está fazendo chicana, está fazendo para chamar público, de alguém entrar e tecnicamente, assim, com pressão popular, e dizer pro cara, olha, tá, deu legal, fez teu circo, agora vamos sentar aqui, vamos resolver o problema, né, que está errado. Então, acho que foi mais ou menos o que a gente fez na questão das emendas impositivas. E eu queria saber desse teu envolvimento com isso. Tu continua disposto a participar dessas ações assim de sociedade civil e empurrar os caras para o caminho certo? Não. Certo. Primeiro, questão de ser ou não candidato, né? Isso é algo que não se diz, né? Eu aprendi pelo convívio que eu tenho, então, embora no momento eu entenda que não seja um caminho, né, eu não nego a possibilidade de vir a concorrer, né? Eu acho que ali em 2016 foi o momento que eu defini não concorrer, né? E me dediquei à carreira acadêmica, terminei o doutorado, me dediquei ao escritório. Hoje a minha vida é isso, é escritório, consultoria, mestrado, doutorado e parte acadêmica. E não me vejo, não estou filiado há quase 10 anos, não estou filiado a partido. Então, de fato, está deixado de lado, mas não digo nunca, porque eu aprendi com alguns políticos que eu respeito que isso depois a conta cobra. Porque, inegavelmente, a política faz parte da minha vida e sempre fará, muito provavelmente, né? Sobre a questão de participação comunitária, essa questão das consultorias de direito público foi o caminho que eu encontrei de equilibrar a minha atividade profissional com a minha atividade política, né? Então, eu acho que pelo meu conhecimento em direito público, eu tenho conseguido desenvolver uma série de trabalhos. Eu tenho um parceiro que nunca foi... já votei nele algumas vezes, mas nunca a gente teve um alinhamento político nunca tão próximo, que é o Vinícius Ribeiro. A gente trabalha junto em vários planos de mobilidade, planos diretor, ao longo de todo o Brasil, né? Então, a empresa do Vinícius tem ganho as licitações, tem me contratado para fazer a parte jurídica, então tem sido uma forma de atuar. E aquela questão das emendas impositivas foi um momento bem importante também. Eu acho que a gente marcou posição, né, declaradamente, de uma maneira de não querer trazer para a cidade um tema que a gente considera impertinente, assim, né, na política. Tanto é que está aí o presidente perdidaço na questão de lidar com o Congresso, e o outro já estava também, né? Acho que muito claro, né, que o Bolsonaro ele se afundou nessa questão das emendas, e o Lula está tendo dificuldade, por mais habilidade política que tenha, né? Está tendo dificuldade de lidar com isso, ainda que o STF agora tenha amenizado isso. Mas eu acho que não é uma boa prática, né? E é dessa forma que a gente se envolve. Eu tentei trabalhar uma época também de alguma questão de terceiro setor. Eu trabalhei através do IDEMER, fiz algumas ações em parceria com o Viva Cidade também. A gente fez o projeto São Pelegrino, que foi bem legal. Então, eu tento manter essa minha vivência aí coletiva. Eu participo hoje de uma diretoria da SIC também, entidade empresarial. Nunca tinha participado de entidade empresarial. Estou nesses últimos 2 anos aí a convite do presidente Celestino à frente da diretoria de infraestrutura e política urbana da SIC. Então, entendendo um pouquinho também a cabeça do empresário, né? A forma de pensar do setor produtivo. Então, dessa maneira, eu tento me manter integrado aí nesses temas, mas sempre vinculados com as atividades que eu desenvolvo. Então, direito, política pública, infraestrutura, urbanismo, né? Sempre tentando manter uma certa proximidade com aquilo que eu profissionalmente posso ajudar, né? Agora eu fiquei curioso porque essa é a questão da pessoa que é mais técnica, né? Ou mais racional, assim, que é o teu caso, né? E até eu me recordo ali naquela época das emendas impositivas, eu disse, o Fábio Vanin, ele é o perfil porque é uma pessoa séria. Tu atuou lá na prefeitura naquela época, mas não dá pra dizer que tu tinha uma orientação de esquerda, de direita, de alguma coisa, e isso a gente percebe. Tu tá sentado aqui conversando até agora e a gente não tem uma ideia clara, assim, por exemplo, se tu tem, né? Então, eu gosto de quem usa a razão, assim, e tal. Como é que funciona, assim, tu falou ali em concorrer, eventualmente, um dia, etc e tal. Tu te posiciona mais ou menos aonde, assim? O que tu... É difícil até pra mim. Tu consegue declarar isso? É difícil até pra mim. Mas tu já foi filiado a um partido? Já fui filiado a 2 partidos. Já fui filiado ao PSDB, né? Então, eu tenho uma formação social-democrata. Meu pensamento social-democrata mais raiz, assim, né? Daquela ideia de que o Estado tem que prestar políticas públicas e a iniciativa privada tem que funcionar com um certo direcionamento, mas tem que ter liberdade para atuar, produzir e tudo mais, né? Então,
Participei muito, né? Minha formação política foi social-democracia, né? Sempre foi. E minha família é PP, Partido Progressista. Meu tio, na verdade, foi prefeito pelo PFL na época, mas o PFL saiu de dentro do PP, né? Então, eu fui filiado ao PP, os principais cargos, e o bom momento partidário, assim, que eu vivi foi dentro do PP, muito pelas pessoas do PP. Então, eu gosto de várias pessoas do PP. Eu tinha uma parceria muito grande com o Guila, com o João, que são pessoas muito queridas aí no partido ISMA, que hoje está assessorando o Scalco, que eu acho uma pessoa fantástica. O Ismael é um amigão lá do Movimento Estudantil, fiz Movimento Estudantil, né, DA, DCE, não fui presidente em nenhuma oportunidade, mas fui vice, fui representante do direito no DCE. Mas no PP, eu tenho uma amizade, até deixou de ser deputado, fui na palestra dele agora, o Jerônimo, que agora que ele deixou de ser deputado, eu me identifico mais com ele, com as coisas que ele falou, porque esse político fecha mais comigo até do que quem está atuando. E eu tenho uma visão muito... Eu tenho esse posicionamento mais de centro, mais de social-democracia. No PP sempre foi muito difícil para mim essa questão de entender que o PP, ideologicamente, muitas vezes eu me sentia um pouco fora do pensamento assim, do PP, né? E mais ideológico, né? Porque o PP é um partido conservador, com um viés ligado ao agro, que eu tenho muito respeito, acho que é uma linha da economia, mas eu sou da área urbana, eu tenho essa vivência mais acadêmica e tudo mais. Então, foi um partido que eu convivi com pessoas muito boas, fiz muitos amigos ali, mas que sempre ficava essa questão. Eu tinha muito mais identidade com a social-democracia, né? E daí eu optei por sair do partido e ficar sem filiação, muito por uma questão que me incomoda demais, que é a vida partidária. Não sei como é não sei como é que é no novo, né, Marcelo? Mas, assim, o dia a dia partidário, se tem 90% das coisas que eu sempre gostei da política, eu me afastei por uma questão profissional mesmo, de entender que eu tinha que buscar espaço em outros ambientes, no ambiente acadêmico, no ambiente da advocacia, e por isso que eu não concorri lá em 2016. Uma coisa que eu nunca consegui sentir prazer em fazer foi política dentro do partido. Foram os momentos em que essa racionalidade que tu citou eu cheguei a perder algumas vezes. Porque me incomoda bastante, porque eu entendo que tu é de um time, tu é de uma equipe, tu é de uma agremiação, e não tá todo mundo apontando para o mesmo lado. Então, isso é muito difícil. O presidente Lula está sofrendo isso agora lá, né? Complicado, né? Com o PT dividido em dois, pelo menos é o que sai na notícia, né? A gente não sabe, né, o que de fato está acontecendo, mas... Então, isso é uma coisa que incomoda bastante. Então, o posicionamento, eu vou ter que ficar em cima do muro. Eu sou de centro, né? Eu tenho uma visão de que o Estado ele tem que prestar políticas públicas, ele tem que ter um foco em na população mais carente, porque é quem mais precisa do Estado. Então, para mim, o Estado ele tem essa missão. Agora, gastar dinheiro do jeito que gasta, ter essas estruturas inchadas do jeito que tem, não estar repensando o gasto público... Essa toda a questão de austeridade, eu sou alinhado com um pensamento mais de direita. Né? A questão de política pública, eu tenho um alinhamento mais com a esquerda, digamos assim. Né? Que eu não sou contrário a políticas sociais, a políticas de transferência de renda, ao governo botar dinheiro em determinados setores da economia com estratégia. O que não pode colocar é sem estratégia, só para ajudar, porque é um setor que me apoia. Né? Então... É isso. Isso eu realmente não tenho como me posicionar mais do que eu já estou me posicionando aqui. Eu já tô... Aí, ó, a gente chega na convergência, né? Se não é a questão de esse envolvimento estratégico com as empresas, eu já ia lançar para o Marcelo te convidar, né? Pro partido dele. Porque o resto é isso, né? Então, olha só como tem convergência, né? Tem. O Matias, que é muito meu amigo, meu parceiro, arquiteto, até foi responsável por parte desses estudos da Maesa, que foi citado aí, o Matias Vasques. Ele costuma dizer, ele deve ter... Eu não lembro de quem que é a frase, mas ele diz... Normalmente, a gente converge 90% com as pessoas e fica brigando pelos 10% que a pessoa pensa diferente. Então, eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem que trabalhar a convergência. E aí, voltando para a questão da arena política, da arena eleitoral, da disputa, o que está acontecendo hoje? Os políticos perderam a capacidade de chegar a consensos sem interferências externas.
e ficam o tempo todo brigando, né? O parlamento hoje ele virou uma disputa... a disputa sempre vai acontecer, né? Não vai esperar que pessoas de extremos cheguem a consensos, mas, enfim, um consenso mínimo sempre existiu. E hoje o que parece é que os políticos não conseguem mais sentar para conversar. E o mais grave que isso, as pessoas começam a achar negativo políticos sentarem para conversar. E políticos têm que sentar para conversar, né? Por cima da mesa, não por baixo, né? Não, essa é a grande questão. Mas, assim, a perda da capacidade de formação de consensos, para mim, é uma das coisas mais graves. Assim, essa questão do judiciário interferir na política, a gente pode ficar 2 horas conversando sobre isso. Mas, assim, quem trouxe o judiciário para a política? Quem trouxe o judiciário para a política? Né? Por que o judiciário intervém muitas vezes? Porque a própria... Claro que tem casos exagerados de ativismo judicial, tudo bem. Mas tem casos que a lei que dá brecha... Não, a lei que possibilita, que entrega na mão do judiciário a tomada de decisão. Né? E a regra é ele ser provocado. E é o que estão fazendo. O pessoal não consegue escolher um presidente de comissão na Câmara dos Deputados e vai lá pedir para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem o judiciário... O legislativo e o executivo, se eles quiserem não terminar um assunto, eles não terminam. Então, tem um projeto de lei lá, se quiser ir para o arquivo, eles não precisam votar. Né? O poder executivo também. Tem uma política pública tramitando, não tem dinheiro, pega e arquiva. O judiciário, quando chega para ele tem que decidir. Ele não pode dizer, eu não vou sentenciar nessa ação. Ou ele pede vistas, né? Tudo bem, mas ele adia a decisão, mas ele sempre tem que decidir. Ou às vezes adiar a decisão é não decidir também, né? Enfim, mas ela vai voltar. Muitas vezes tu adia e ela vai voltar para resolver um outro problema. Hoje me parece que... Eu não estou aqui defendendo, eu acho que isso tem que ser repensado, a posição... Não é isso. O que eu estou dizendo é que os políticos que ficam criticando, em especial o Supremo Tribunal Federal... são quem coloca as decisões no colo do Supremo Tribunal Federal, ou porque legislaram mal, ou porque não conseguem chegar a acordo entre eles. Agora, por exemplo, tem essa discussão, já que, e acho que está bem quente aqui, que é a questão desse PL 2630, né? E que eu chamo do PL da censura, outros caras chamam PL da fake news, mas o 2630. O 2630, ele veio, ficou sendo discutido durante 2 anos e meio, não passou por comissões, ficou naquela discussão de ajustando o projeto, né? E aí quando ia para comissões agora, depois que mudou 40 e tantos % do projeto, né, do inicial, e as emendas, as discussões que começaram a ter, numa comissão só, me parece, ou seja, já não é mais o mesmo projeto de 3 anos atrás, 46% dele já foi modificado, ele vai para uma votação de urgência num tema muito discutível, e não tem maioria firme, né, em nenhum sentido, não vai para a comissão, e aí eles votam urgência, ganha urgência e vai para a votação. Aí chega na votação, o governo vê que vai perder. E se perder, se ferra, perde o projeto inteiro. O que ele faz? Ele retira o projeto, e aí agora, no mesmo dia que ele retira o projeto, o Toffoli, que estava com pedido de vista de um projeto, joga a votação de um projeto para discutir esse tema. Ou seja, o STF vai legislar sobre o tema, e vai dizer que o Congresso não legislou. Mas o Congresso foi empurrado a ter que tomar uma decisão de forma urgente, sem discussão em comissões, né, porque tem uma discussão política maior que quer resolver isso antes, não fez o trajeto correto, que é discutir em comissões, discutir com a sociedade de forma adequada. É um tema espinhoso. Mas o governo retirou ou foi uma opção do presidente da Câmara não colocar em Foi o governo que pediu para retirar. Tanto é que foi o relator que foi lá e disse... E um complemento agora, vindo para cá ainda acabei vendo... Foi o mesmo governo que pediu para votar em urgência. Não, tudo bem, mas tu entende que os deputados que estão se submetendo à vontade do governo também... Enfim, mas eu te entendo. Sim, mas aí tem um complemento, vindo para cá agora, uma declaração do Flávio Dino, não sei se vocês chegaram a ver, que ele disse o seguinte: vocês não querem aceitar aí no Congresso? Tudo bem, nós temos 3 caminhos. Isso é a declaração dele. Se vocês não aceitam aí, eu tenho mais 2. Ou eu faço aqui pelo Executivo, ou a gente vai resolver lá no Judiciário. Medida provisória. Mas isso em tom de... Eu achei um tom... E são os caras que se elegeram defendendo a democracia. E é o ministro da Justiça, entende? Os caras se elegeram com o discurso de proteger a democracia. Essa é a democracia. Pessoal, mas assim, mantendo a linha do que foi dito até agora, a quem interessa o debate político na forma como ele acontece hoje nas redes sociais? A meu ver, é os políticos só.
aqueles de lá ainda. A quem interessa que o que está aí posto, a forma como vem se debatendo política nas redes sociais, continue acontecendo dessa forma. Pode mudar e piorar, pode mudar e melhorar. Mas eu entendo que a forma como se discute política hoje nas redes sociais é péssima e não agrega valor. Essa questão, nem vou entrar no mérito aqui, se impulsionamento, não impulsionamento, se tem responsabilidade ou não. Eu entendo que hoje um dos grandes motivos pelos quais a política perdeu conteúdo, perdeu qualidade de conteúdo, é a forma como o debate político acontece nas redes sociais. Isso sempre vai acontecer, tá? Quando eu estava mais envolvido com eleição e coisa e tal, a gente costumava botar culpa nos marqueteiros políticos. O marqueteiro transformou o candidato num bonequinho, então o Alckmin e o Lula, que eram adversário na época, o Alckmin e o Lula acabam falando todo mundo a mesma coisa, né? Que eram candidatos em 2006, que é mais ou menos quando a questão do 2002 foi com o Serra, 2006 com o Alckmin. Que quando o marketing político começou que daí tinha o Nizam do lado do PSDB e o Duda Mendonça do lado do PT. Então, a culpa é daí os cientistas políticos diziam que a culpa era do marketing político. E agora a gente está colocando a culpa na rede social. Tá, beleza, tá falado isso. Então, eu acho que assim como o marketing político lá atrás meio que modelou os candidatos a falar aquilo que o povo queria ouvir, né, com base em pesquisa qualitativa, que deu uma profissionalizada no candidato, agora a gente tem esse outro problema, que não tem agregado a gente... Eu entendo que o debate político nas redes sociais ele é péssimo. Essa é a única questão que eu faço sobre esse PL. Eu entendo que continuar como está é péssimo. Mas o problema é que... Vamos lá. Não entrando muito em discussão, mas... Quem vai modular? Quem vai definir os limites e as regras? Tudo tranquilo. Eu gostaria de definir. Ok, tudo tranquilo. Se deixar para mim, eu faço um bem legal. Assim. O que eu acho que não pode se perder é essa questão. Pergunta ponto de partida e eu nem estou entrando em outras questões, porque esse PL não deve se envolver só debate político, deve ser todos os assuntos, tá? Todos. Mas eu entendo que dá para entrar todos. As conversas que acontecem hoje a nível de rede social, elas são saudáveis ou não são saudáveis para a comunidade? Não, com certeza, mas já não há uma legislação, por exemplo, que tipifica lá calúnia, injúria, difamação, nazismo, pedofilia, incitação ao crime. Já não existe tudo isso. Para as empresas, Código Consumidor, tem a Constituição. Já tem legislação para tudo. Tá tudo ali. O que me parece é que falta... determinação em se aplicar as leis que já existem. Certo. Se aplica. Eu concordo. Eu só acho que as redes sociais... Assim, não vou aplicar as leis, vou regulamentar. Eu acho que o Ayrton até tem muita aptidão para falar isso, porque ele lida com esse tipo de processo. Mas assim, tu conseguir configurar uma conduta em rede social, a lei ela foi feita numa época muito antiga. Eu acho que precisam ter algumas alterações legislativas ao ponto de responsabilizar a pessoa que comete falhas na internet, assim como acontece na vida real, não é? Acontece em fatos cotidianos. E o que eu entendo também é que a rede social, as pessoas... Eu conheço muita gente que se comporta nas redes sociais de um jeito e tu conhece a pessoa, ela é totalmente diferente. Então, eu entendo que o debate sobre as redes sociais e a liberdade de expressão nas redes sociais é um debate pertinente. Não. É que eu vejo o problema, a questão é essa, que eu acho que é o enfoque. O enfoque disso são essas pessoas comuns que ouvem uma bobagem e falam outra bobagem, né? Ou o enfoque, e me parece que é esse o caso, porque esse projeto fala, inclusive, em acima de 10 milhões de seguidores ou coisa assim, que tem, inclusive, números. Ou é com relação às plataformas, né? O cidadão comum ali, ele, né, não altera, não vota no Congresso, não aplica a lei, não aumenta imposto, não diminui, não faz nada. Então, quando a gente está falando aqui agora da internet, que ela é ruim, o debate é ruim, a gente fala sempre das pessoas, né, comuns. Como é que uma plataforma vai regular o meu vizinho xingando a minha vizinha? Politicamente ou não? Não sei qual é. Então, me parece que o foco é lá. É nas plataformas. A plataforma o foco é. Mas eu entendo que a plataforma ela tem responsabilidade a partir do momento que ela é uma empresa que coloca um produto no mercado, um serviço no mercado. Tá, Código do Consumidor. Sim, se esse serviço está dando impacto em terceiros, enfim, eu não consigo chegar... Até eu gosto de direito do consumidor, mas eu entendo que o direito precisa evoluir para conseguir pegar esse tipo de coisa. Mas
a empresa, ela não é, a plataforma não deve ser totalmente isenta do que acontece no seu ambiente. Eu acho que tem algumas discussões, por exemplo, a legislação ela quer que a plataforma se responsabilize, inclusive por temas e discussões que não tenham impulsionamento, mas que pelo algoritmo o algoritmo entrega mais organicamente, entendeu? Então imagina aquele cara que já tem popularidade, o cara é popular, então tudo que ele posta tem uma certa entrega orgânica maior, e ele faz um tema mais polêmico, e ele entrou e aí começa a ter uma discussão, e aquela discussão entra... daqui a pouco tem algum tema ali que é um tema sensível, não é nem crime. E a legislação diz que a plataforma ela passa a ser responsável economicamente pelos danos causados por essa discussão entre os outros. E a plataforma vai fazer o quê? Bom, então vou vedar. E aí a plataforma, que não gosta de perder dinheiro, porque ela vive de dinheiro, é uma empresa, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a bloquear temas e discussões polêmicas, e aí temas polêmicos não são discutidos. E aí eu venho para o caso, para mim, que quando eu falo sobre liberdade de expressão e sobre como isso é importante na democracia, é o seguinte, não se avança na democracia sem discutir temas polêmicos. E se a gente vetar e a gente incentivar as pessoas a vedar a discussão sobre temas polêmicos, a gente vai retroceder. Então, para mim, basicamente é isso. As plataformas elas ganharam um tamanho muito grande. Então, eu acho que a gente tem que tipificar as questões penais. As plataformas talvez tenham que ter responsabilidade, sim, na questão que ela ganha dinheiro. O cara paga para a plataforma publicar, aí sim. Aí eu acho que ela tem que ter uma responsabilidade. Agora, no resto, eu acho que é o que a questão orgânica e tal de entrega, eu acho que... Até fui ver agora aqui o... Mas Felipe, é a discussão ampla. O Felipe Neto ali agora, que é um dos nomes aí que é mencionado sempre e tal. Eu lembro que um tempo atrás ele falou algo sobre ele ter mudado de opinião sobre um assunto. Que era acionista, sei lá, sobre investimento em ações ou não, era alguma coisa do gênero, assim. E ele mudou de opinião. Ele tem 17 milhões de seguidores. Tem o Marco. Ele tinha uma opinião, resolveu mudar outra. Ele atinge 17 milhões de pessoas. Quem define aí qual é a que influencia, qual é a certa, qual não é, qual é a que não influencia? Mas o Felipe Neto sobre qualquer tema, né? Esses dias sobre qualquer desde tema. sempre, esses dias né? eu mandei num grupo lá pra ti que posições políticas, inclusive dele, que depois ele vai mudando, ele vai flutuando e... Mas ele é alguém que ele, desde o começo, né, dessa questão de YouTube, ele largou na frente. Ele é uma pessoa que antes dessas questões de impulsionamento, ele já ganhava. Então ele é uma pessoa que sempre que vai falar de assunto de massividade, ele vai aparecer. Então, ele é relevante, né, pra internet. Mas tu vê que independente de concordar ou não com muda ele, ou não muda. É relevante. E é isso, na sociedade a gente tem pessoas que são relevantes. Muita gente às vezes discute nomes assim, fora daqui, né? No bar tomando uma cerveja, a gente fala sobre nomes. Esse político assim, aquele cara, aquele... Cara, eu posso não concordar, mas o cara é relevante. O cara chegou num ponto que ele tem sua relevância, a gente tem que respeitar. Ele está sendo ouvido de alguma forma ou de outra. Então, daqui a pouco, como a gente pode fazer com que aquilo vire para uma coisa boa, né? Transforme isso numa coisa boa. E é difícil tu fazer isso. Isso é muito difícil, mas... Até para saber as bobagens que ele fala, né? É bom, porque se ele não fala, a gente não sabe. Aliás, isso é outra coisa que eu sempre defendi, né? Eu disse, não poderia apagar. Um cara, eu não sei que a gente tava em discussão no grupo lá e o cara disse, mas aí tu quer que o cara fale essa bobagem, essa idiotice, né? O cara tá falando isso e aquilo. Eu quero, porque agora só assim tu consegue ter a certeza que o cara é um idiota. Se tu calar o idiota, tu nunca vai saber se ele é um idiota. Tu tem que deixar o cara falar para ele dizer, é um idiota. É polêmico. Por exemplo, a gente tem aqui Câmara de Vereadores de Caxias, né? Não vou falar nome, mas todo mundo sabe que tem um vereador que, cara, quando dá a chance de falar, vai falar bobagem, cara. Não tem. Então, se tu não der o microfone pro cara, ele não vai falar bobagem. E, Fabio, mas a gente vai chegando aqui mais para a parte final aí, né, do episódio. Falar um pouquinho da questão acadêmica lá, né? O que acontece? As discussões, elas, no doutorado, né? Elas são... É outro tipo de discussão, né? Não é que a gente está acostumado aqui no senso comum. Espero, né? No senso comum, que é onde a gente está. Tem de tudo. É diferente, né? Uma curiosidade, inclusive, assim, qual é o número, assim, em termos no Brasil, assim, por exemplo, a questão de doutores, assim, né? De pessoas dedicadas à carreira acadêmica. E como é que tu vê isso hoje funcionando? Como que tá isso hoje? Eu não vou saber te dizer quantos doutores tem no Brasil, quantos mestres, e o próprio mercado da pós-graduação em estrito senso eu não tenho muito conhecimento ainda, porque nesse ponto eu sou recente, né? Eu terminei o doutorado em 2020
E eu sou professor de programa de mestrado e doutorado, que é o que se chama, né? Programa de pós-graduação, estrito senso, em nível de mestrado e doutorado. Eu sou não completei um ano ainda. Eu fui contratado pela UX em agosto do ano passado. 29 de julho, dia do meu aniversário. Foi uma boa coincidência, né? Voltar para a Universidade de Caxias do Sul. Sempre gostei muito de manter contato com a universidade. Então, hoje eu estou lá. Então, eu sou professor do programa de mestrado e doutorado. O mestrado, ele é um estudo de 2 anos, que ele vai culminar numa dissertação. A dissertação é uma pesquisa onde tu tem que confirmar que a pessoa consegue cruzar uma teoria com uma questão concreta. Então, ele não carrega a figura do ineditismo na dissertação, né? Então, tem que responder um problema de pesquisa, tudo, mas nesse sentido, em torno de 2 anos. E o doutorado é uma pesquisa já mais ampla, que tu tem que comprovar que aquele estudo que tu está desenvolvendo é uma problemática inédita, né? Ele tem um tempo de 4 anos. E daí, no doutorado, tu apresenta uma tese e defende essa tese e ganha o título de doutor, que é considerado o título de graduação máxima acadêmica, né? Existe o pós-doutorado, né? Eu agora até, fazendo anúncios aqui, eu recebi uma carta convite para fazer o pós-doc em Coimbra. Provavelmente vou estar indo em dezembro, faltam alguns ajustes aí. Vou ficar entre dezembro e fevereiro lá. Provavelmente, não é certo ainda. Mas, enfim, o pós-doc, ele é um estudo extra. O doutorado é que é o grau máximo, né? Que te permite de qualquer tipo de atividade acadêmica. Tu pode começar a apresentar projetos de fomento. Então, eu hoje mesmo estava conferindo ali, tem um projeto apresentado na FAPERGS para fazer um observatório de planos diretores. Está praticamente aprovado. Né? Tu começa a ter essa possibilidade de ter acesso a CNPq, CAPES e tudo mais, né? Então, é nesse contexto. Os debates lá acontecem numa perspectiva teórica, né? Mais abstrata, mais que tu na filosofia deve ter bastante contato, né? Que muitas vezes não tem uma abrangência, mas também tem em direito, pelo menos o nosso mestrado em direito, mestrado e doutorado em direito, o PPG-DIR da Universidade de Caxias do Sul, de direito, ele tem uma aplicação concreta. Por exemplo, as disciplinas que eu leciono lá, uma delas é direito administrativo ambiental. A gente vai estudar toda a doutrina, o que ela significa. A gente vai estudar algumas teorias de direito administrativo, como pensar, evoluir essas discussões, burocracia, gerencialismo, a ideia da administração pública simplificada, que vem lá da liberdade econômica. Então, a gente até estuda essas escolas. Mas a ideia é muito mais entender a fundo como está um tema específico, que é a atuação das fiscalizações ambientais, os autos de infração que elas emitem, o licenciamento ambiental, detalhamento sobre licenciamento ambiental, né, o processo administrativo ambiental. Então, ele é bem um estudo concreto. Ele está no mestrado porque ele é um estudo aprofundado, não necessariamente linkado a uma teoria de Habermas, de Luhmann, de Kelsen, não, né? Muito mais aplicado. Então, existem diversos tipos de debates que acontecem e a gente faz lá um projeto pedagógico que vai tentar integrar essas duas questões. Então, hoje o mestrado e o doutorado, eles auxiliam sim para te ser um acadêmico que vai debater teorias da sociologia jurídica, da filosofia jurídica ou da própria aplicação da norma, mas também vai te dar muita habilidade para fundamentar melhor as petições, pareceres, atuação nesse sentido, né? O mestrado e doutorado, ele traz... Então, a gente tem muitos estudos práticos, estudos concretos que acontecem no âmbito desse ambiente. É um ambiente muito legal. Uma vez ele era mais formado por pessoas mais vividas. Hoje não. Hoje tem gente que sai da graduação com 22 anos e emenda mestrado, doutorado, e com 25 anos é doutor, com 30 anos é doutor, né? Então, isso acontece e não tem uma fórmula. Cada um vai seguir o seu caminho. Eu optei por terminei o mestrado em 2011, e daí eu tive as oportunidades no poder público. Já fiz seleção para o doutorado em 2012, não passei lá na Unisc, deixei de lado, tive no poder público, olha as oportunidades que eu tive e quis voltar. Para mim foi bom dar esse espaço entre o mestrado e o doutorado, de ter um pouco de vivência profissional antes de dar esse pulo. Ótimo, bacana. Bom, te agradecer aí, né, pela participação. Muito bom mais uma vez, né? Muito bom, muito assunto. Falta tempo sempre, né? Sempre. Porque o Chimia começa a fazer assim com a mão. Muito bom. E muito bom. Vocês ouvir, tecnicamente então. Aqui tem a maior qualidade de profissional, né? Atendendo. O Chimia é um cara... O Chimia é o cara. É isso aí. Tem que fazer um com o Chimia aí, né? Tu tinha que entrar, vou fazer um podcast pra tu entrar aí. Esse eu gostaria até de ser entrevistador.
eu quero te agradecer também. A gente sempre fala que todos os nossos podcasts a gente tem visto assim, que tinha espaço para a gente conversar muito mais, tem muito mais assunto. Né? E a gente quer tentar deixar esse clima mais tranquilo para a gente conversar, não para chegar ao que a gente faz na mesa do bar, mas muito próximo daquilo e tentar deixar a pessoa mais livre para poder falar mais tranquilamente. Isso aí. E te agradecer. Não sei se tu quer fazer algum recado final. Fica à disposição, o microfone é teu. Eu queria só agradecer a oportunidade e dizer, parabenizar vocês, que são duas pessoas muito integradas aí com a sociedade, mas os dois têm, eu sei das atividades profissionais que tomam muito tempo de vocês e poder dedicar um projeto como esse é algo bem relevante. Então eu entendo como cidadão de Caxias do Sul, que é da região da Serra, que acaba sendo o enfoque principal aqui pelos participantes até agora, pela iniciativa, e dizer que desejo vida longa aí ao Pareto Podcast, e entendo que ele vai ser um espaço de troca de ideias muito salutar para melhorar a nossa sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Então, próxima semana, né? Mais agora dessa vez, um empreendedor aqui, nato. Empreendedor nato. Isso aí, surpresa. Um abraço, até a próxima.